Fala pessoal, saudações metabólicas, aqui é o Dr. Guilherme Marquezini, eu sou médico endocrinologista e aqui nesse canal nós falamos sobre a reversão do diabetes tipo 2. No vídeo de hoje nós vamos aplicar um ditado que você já escutou provavelmente ao tratamento do seu diabetes. O ditado é o seguinte: é o olho do dono que engorda o gado. Conhece a história? Vamos pensar um pouquinho no tratamento do diabetes e ver o que o olho do dono tem a ver com essa história. Muito bem, é o seguinte, pessoal, eu percebo que a maioria dos pacientes passa por fases no tratamento do diabetes. Aliás, como tudo na vida, né? Quando você foi para a escola, você não passou por fases, pelas séries, pelos anos. Se você entrar na aula de karatê, você não começa na faixa branca e vai a partir daí subindo. Tudo que você resolve fazer na sua vida, você começa sabendo nada e você vai melhorando e melhora mais quando a gente se empenha, não é verdade? É muito comum que o diabético comece numa fase do tratamento onde ele é quase que empurrado adiante. E o diabetes pode ser muito perigoso nessa fase porque ele é traiçoeiro. A pessoa pode até já ter escutado falar que o diabetes é perigoso, que pode dar um problema na visão, que pode perder o pé, aquelas coisas assim, mas aquilo está distante dele. E outra, a tribulação está tão grande na vida agora, entendeu? Eu tenho tanta coisa para fazer, tenho coisa no trabalho, tenho que dar atenção para a família e também eu quero descansar no fim de semana, eu não quero lidar com diabetes, coisa nenhuma, não me atrapalha tanto assim, deixa isso para depois, uma hora eu vejo. Quem trata o diabetes desse jeito acaba pensando no diabetes uma ou duas vezes por ano, porque vai ser uma ou duas vezes por ano que você lembra que tem que ir ao médico, tem que renovar a receita, tem que fazer um exame, e aí vai ser a única oportunidade que você tem de olhar para o seu diabetes. Aí você vai ver lá uma glicose no papel, a hemoglobina glicada, vai passar para uma consulta no seu médico, que demora geralmente, né? A gente deixa lá uma vez por ano, duas no máximo. E sabe o que é pior? Mesmo que durante a consulta você fale assim, agora eu vou dominar o meu diabetes, vai dar tudo certo. Você passa na consulta em 90% das vezes, a depender do que eu escuto das pessoas, e você não aprende nada. Você não pode aprender sobre a doença, você não vai aprender sobre os seus exames, o que significa tudo aquilo, você não vai aprender sobre o tratamento, o que o remédio faz, deixa de fazer, por que custa tão caro e que tipo de benefício ele te traz. Ninguém te explica nada. Eu escuto com muita frequência que a consulta é super rápida, o médico mal olha na sua cara, não põe a mão em você, repete a receita, aumenta um remédio e boa, ano que vem a gente se vê de novo. Eu chamo isso de tratamento no automático. Você já sabe que tipo de resultado as pessoas vão ter fazendo assim. Tá no automático, ninguém tá vendo. Se fosse um boizinho lá no pasto, eu acho que ele tinha morrido de fome. O olho do dono não está cuidando, não faz nem muita questão de cuidar. E você pode dar desculpa, falar que não é função sua, que você não tem que saber sobre diabetes, vai ficar nessa. Foi-se o tempo que as consultas com os seus médicos eram informativas, elas estão hoje trocadoras de receitas, entendeu? E é assim que vai ser. Pode reclamar, pode esbravejar, isso não vai ser capaz de mudar o que é. Tem um outro tipo de paciente que já deu um passinho adiante, ele já está em outro nível, porque ele já tem uma certa disposição para se tratar. Ele já percebeu que o diabetes merece atenção. Vale a pena dar atenção para o diabetes, porque você não quer lidar com aquele monte de encrenca horrorosa no futuro. Apesar de você não sentir grandes problemas no dia a dia, você já entendeu que o perigo mora lá no futuro, no longo prazo. Só que, apesar de já entender, você cai no mesmo problema da falta de boas informações. Você não sabe por onde começar. Se você vier aqui para a internet, fica ainda pior, porque aqui não falta informação. E o problema é exatamente esse. Aqui sobra informação. Só que você não consegue julgar qual é a certa, qual é a errada, qual informação é a boa e qual vai fazer você perder tempo, você bater cabeça. E você continua indo para consulta e não tem muita coisa esclarecida. Você olha para os seus exames e não entende nem metade do que está escrito ali. Você pode até pagar a sua lista de remédio, mas parece que você não vê tanta melhora, parece que aquele remédio não está salvando a lavoura do jeito que deveria. Você percebe que não consegue se empenhar por falta de rumo, entende? E mesmo quando vai lá e paga e compra e renova a receita, aquilo não dá retorno no seu investimento. A sua próxima consulta fica para daqui a mais 6 meses, repete os mesmos exames, renova a mesma receita.
não vai dar para sair muito do lugar. Se o seu diabetes fosse um boizinho, ele estava sozinho lá no pasto, passando fome, frio, debaixo de chuva, ninguém para cuidar dele. Alguém vai ter que arregaçar as mangas e se inteirar desse assunto e fazer questão de ver resultado, fazer questão de ver a coisa andar para frente. Vai ter que aprender o que é a doença, vai ter que aprender a fazer as perguntas certas, a buscar a informação correta. Principalmente, julgar o resultado. Afinal de contas, quem é o grande interessado dessa história? Se der certo ou se der errado, quem é que vai pagar o pato? Você! Então, adivinha quem vai ter que fazer isso? No caso, você mesmo. Parece bobagem, mas eu vejo que as pessoas têm um problema no entendimento dessa noção. A gente não está discutindo aqui se você vai ou não morrer. Claro que todos nós vamos morrer. A questão é como serão os últimos 10 anos antes de você morrer. Essa é a grande diferença que nós vemos entre pacientes que se cuidaram e pacientes que empurraram com a barriga e deixaram a coisa rolar. Os últimos 10 anos de um diabético que não se cuidou tendem a ser terríveis, complicados, cheio de doença, cheio de sofrimento, cheio de médicos, cheio de procedimentos, cirurgias. Não costuma ser legal. Sem falar o tanto de fragilidade, limitação e dependência dos outros. Isso aí tinha que estar nos seus planos, hein? Pensa sobre isso. Não é legal para ninguém. Como é que a gente escapa disso? Como eu já comecei a dizer, a gente vai ter que aprender a participar. O olho do dono vai ter que engordar esse boizinho. Você vai ter que aprender a ter o resultado que você quer. Mas, doutor Guilherme, como que eu posso fazer isso se eu não consigo enxergar o meu diabetes? Eu não consigo ver o que está acontecendo dentro do meu sangue. Será que não consegue mesmo? Será que você não consegue olhar aí na sua casa, agora, como é que está o seu diabetes? Talvez você não consiga compreender direito ainda, mas a maioria de vocês tem aí próximo de vocês, no posto de saúde ou até na própria farmácia da esquina, as ferramentas necessárias para você começar a participar dessa história. Claro que você vai também utilizar exames de tempos em tempos, quando você for nas consultas, mas e no dia a dia? E ali, olhando de perto, será que você não poderia fazer melhor? Eu tenho uma dica para te dar. A minha dica para você começar a entender o que está acontecendo por debaixo do capô, onde aparentemente é difícil de ver, se baseia no cruzamento de dois tipos de informação. Anota aí e você vai ter que separar um jeito de anotar essas coisas todo dia, tá? Tem gente que gosta de caderninho, hoje em dia com o celular aí fica super fácil tirar foto, fazer um arquivo, mas você precisa anotar duas coisas que depois vão ser fáceis de bater o olho e enxergar, por exemplo, o que aconteceu ao longo de uma semana. E essas informações são o seguinte: primeiro de tudo, você precisa prestar atenção no que está fazendo com o seu garfo. O que você come, o quanto você come, a qualidade do que você come importa demais, mas você precisa prestar atenção. Como é que a gente faz isso da forma mais fácil hoje em dia com tecnologia do nosso lado? Pega o seu celular, tira uma foto de alguma refeição que você vai fazer. Essa é a primeira informação que precisa estar documentada. Quer fazer diário alimentar, escrever? Também pode, mas a foto é mais fácil. Agora, qual é a segunda informação? A segunda informação é você fazer a fita de glicose 2 horas depois da primeira garfada. Para de fazer fita em jejum. Diabetes é uma doença de fundo alimentar. Como é que você vai fazer a análise do diabetes sem comer? Eu sei que algumas vezes você vai querer fazer o jejum, mas o mais importante é o que acontece 2 horas depois, que é a hora que a digestão deveria estar acabando. Você precisa julgar se deu certo. Quer fazer de um jeito ainda mais fácil, com muito mais informação? Você continua usando o celular para tirar uma foto da comida, mas aí você vai usar um monitor contínuo de glicose. Aqui no Brasil só tem um tipo, chamado Freestyle Libre. Se você for na farmácia e pedir pelo Libre, eles vão saber te entregar. É uma moedinha de plástico, você espeta ela no seu braço, praticamente não dói, mas a partir daquele momento você começa a fazer uma medida de glicose por minuto. E geralmente ele ainda conversa com o seu celular. Então, toda vez que eu pegar o celular e aproximar da moedinha no meu braço, ele vai dizer como estava a glicose agora e como esteve nas últimas 8 horas. Tudo isso durante 14 dias. Você vai ver na tela do seu celular o sobe e desce depois de tudo o que acontece na sua vida. Passou por estresse? O Libre vai mostrar o que aconteceu. Comeu certo, comeu errado? O Libre vai mostrar o que aconteceu. Em detalhes, linha, praticamente em tempo real. É caro, já vou adiantando, é caro, mas mesmo que seja para usar uma vez na vida,
vida. Todo diabético, se puder, deveria fazer um esforço para usar o Libre pelo menos uma vez. Muda o jogo, você nunca mais vai olhar para a comida do mesmo jeito. Dá para fazer com fita, que é mais barato, que pega no posto? Dá. Se você fosse usar fitas para ter alguma coisa parecida com o tanto de informação que o Libre dá, então a discussão que a gente vai ter aqui é quanto você quer investir no seu tratamento. Infelizmente, o governo não vai te dar tudo. Não vai te dar o que você precisa. Mas quem é que vai fazer o diabetes funcionar? Tem que ser o olho do dono, tem que ser você. É um investimento na sua saúde. Invista em você mesmo. Combinado, pessoal? Gostaram da analogia com o boizinho no pasto? Vamos aprender a olhar nós mesmos para essa história. Tem muito o que aprender e você vai aprender. Basta ter força de vontade, você mora na era da informação. Hoje você liga aqui o YouTube, entra na rede social e tem a informação, aprenda a buscar a informação correta que você muda o jogo, seu diabetes entra nos eixos na hora. Conhecimento é a sua melhor arma. Conta pra mim o resultado da sua fitinha depois do almoço, combinado? Eu quero saber o que você comeu e eu quero saber o que aconteceu. E daí você já deixa combinado lá qual vai ser o seu próximo passo. Combinado? Espero os seus comentários, encaminha esse vídeo para quem precisa, vamos fazer uma boa ação aqui e reverter diabéticos mundo afora. Toda semana tem vídeo novo, eu espero você, vem com a gente, até lá.